Então, beleza, a gente já tá ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram. Hoje eu resolvi fazer uma live. Na verdade, a galera veio me perguntar: Gustavo, essa semana tu não fez live? Tu vai fazer live essa semana? A gente tá esperando live, toda semana tu faz uma live. Então, pronto, resolvi fazer uma live também essa semana. Pra galera que pediu, pra galera que perguntou, pra galera que quis. Estamos no Facebook, estamos no Instagram aqui também. E a gente vai dando sequência aí às nossas lives semanais, tá bom? Para a gente não perder o costume também de fazer essas lives. O Dário já entrou aqui, o Marco Cunha também, o Gustavo, a galera dando oi, o Segato entrou. E é o seguinte, sempre as nossas lives, né? A gente faz live sobre jornalismo esportivo, para quem gosta de jornalismo esportivo, então a gente faz essas lives, esclarece algumas dúvidas, na verdade, muitas dúvidas que a galera tem me perguntado ao longo de todas essas semanas que a gente vem conversando. Aliás, essa semana que está acontecendo, a semana do jornalismo esportivo, né? Para quem não sabe, a semana de jornalismo esportivo é uma semana que eu estou fazendo, estou dando aulas gratuitas, né? Para quem quiser entrar aí, assistir as aulas, só se inscrever, né? O link está na minha bio do Instagram, o cara se inscreve lá, entra na semana de jornalismo esportivo e participa dessa semana onde eu estou dando bastante conteúdo aí para a galera, tá bom? Então, inscrevam-se na Semana de Jornalismo Esportivo. Quem já viu também pode deixar comentário, pode deixar pergunta. Eu vou responder algumas perguntas que estão lá, tá bem? O William Fiel tá entrando aí, a Débora Vargas também, a Thaís, o Luiz. Aqui no Facebook, o Rubens Viana, do Maranhão, a Sibeli Paiva também entrou. Enfim, a galera tá entrando. Vamos lá, galera. O que a gente vai falar hoje? Essa live não foi... Eu não anunciei essa live, tá? Normalmente eu anuncio as lives, essa eu não anunciei porque a galera realmente perguntou se eu ia fazer, se eu não ia fazer, se ia ter live essa semana, se não ia ter live, eu resolvi fazer e tô fazendo a live aqui, vamos embora e vamos seguir em frente, tá bom? Vou falar hoje a respeito de reportagem, tá? Quem gosta de reportagem, quem quer trabalhar com jornalismo esportivo, quem gosta de reportagem, hoje a live vai ser reportagem. O Gustavo tá dizendo top aqui, beleza, vamos embora então. Vamos falar um pouquinho sobre reportagem, porque é algo que a galera se interessa bastante, tá? Tem várias áreas do jornalismo que a gente pode trabalhar, né? Reportagem, comentário, narração, enfim. E hoje nós vamos apresentação, né? Pauta, por que não, né? Nos bastidores ali, edição e tal, mas hoje a gente vai falar então sobre pauta, beleza? Boa noite, monstro. O Everton tá falando aí, o I Palhares também tá entrando aí. Beleza, a galera vai chegando e vai entrando. Galera, o que vocês têm que ter em mente? Vamos lá. Vamos falar principalmente da reportagem de televisão, tá? Uma reportagem onde eu simplesmente me apaixonei ao longo da minha carreira. Eu comecei no rádio, tá? Para quem não sabe, eu construí a minha carreira ao longo da televisão, principalmente na Bandeirantes de Porto Alegre, depois passando pela Fox, passei também um tempo pela Record, né? Muito pouca gente sabe que eu já trabalhei também na Record, mas eu trabalhei na TV Record, principalmente quando eu estava lá no Rio Grande do Sul. Mas enfim, eu comecei no rádio, né? Comecei no rádio, o rádio é uma grande escola. Muita gente veio me perguntar também assim, Gustavo, como é que eu faço? Como é que eu posso começar dentro do jornalismo esportivo? Cara, o rádio é uma grande escola para você começar no jornalismo. É uma escola que te ensina muita coisa, ensina o pensamento rápido, o raciocínio de improviso, toda aquela coisa de entrar ao vivo. Você tem que desenvolver rápido aquele pensamento, você tem que decidir na hora se o lance foi ou não foi, se tem pouco tempo para fazer pergunta, enfim. O rádio é uma grande escola, então se você está pensando, por onde que eu vou começar no jornalismo, como é que eu posso aprender e tal, o rádio é realmente uma grande escola para você começar. E aí, não precisa ser só nas rádios convencionais, essa que a gente ouve também, né, no dial, no rádio, enfim, mas hoje web rádios estão por aí também, você pode se inscrever no web rádio, você pode abrir uma web rádio, né, tem gente que consegue aí abrir, montar uma web rádio, enfim. Então, o rádio é sem dúvida nenhuma uma grande escola, porque o rádio dá a oportunidade de fazer várias coisas, tanto reportagem, quanto apresentação, né, e tudo envolve o raciocínio muito rápido, porque o rádio ele é quase todo ao vivo. Na TV a gente tem algumas programações gravadas, né, programas e tal, a gente acaba fazendo reportagens gravadas. O rádio ele é quase todo ao vivo. Não que o rádio não tenha algumas situações gravadas, tem, você até grava algumas coisas no rádio também, mas o rádio ele é muito mais ao vivo, tá bom? Então,
Se você está em dúvida, por onde eu começo, onde que eu posso começar, onde eu posso me desenvolver, cara, o rádio é uma grande escola para você começar. Então eu comecei no rádio, né? Eu comecei no rádio lá na Bandeirantes de Porto Alegre. No rádio eu me estabeleci eu trabalhei durante 7 anos no rádio, né? Fui narrador, apresentei programas, fui repórter de rádio também, trabalhei muito na pauta quando eu comecei, e isso me deu uma bagagem muito grande para depois começar na televisão. Por quê? Justamente por isso que eu estou falando de ter um raciocínio muito rápido, né, no rádio. E aí depois a TV, claro que a TV, o pessoal pensa, mas a TV é mais fácil. Não, a TV não é mais fácil. A TV ela tem esse adjunto da imagem, né, que fica um pouco mais difícil. No rádio, por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa no rádio, você pode ler, né, você pode escrever. Eu no início escrevia bastante coisa para não me perder e tal. Na TV não pode fazer isso. Na TV você tem que olhar para a câmera. Eu estou olhando aqui para o Facebook e aqui para o Instagram. Mas na TV você tem que olhar para a câmera. Então, né, gera um nervosismo um pouco maior. Mas no rádio você aprende a desenvolver essa fluência. Então o rádio me deu toda essa escola, e depois, quando eu passei para a TV, eu pude ter uma vivência um pouco maior até para as entradas ao vivo e tal, né? Poder dominar um pouco mais as entradas ao vivo. Então, só resumindo, né? Para você que quer e aí não sabe por onde começar, o rádio é uma boa escola. Mas hoje eu nem vou falar de reportagem de rádio, tá? Vou falar um pouco mais de reportagem de televisão. Pouca gente sabe como é que funciona a reportagem de televisão, né? A reportagem de TV, eu digo que ela começa depois que o trabalho dos outros termina. Né? Eu costumo dizer isso. Por quê que o trabalho da TV começa? Porque na televisão não basta você simplesmente colher aquele trabalho, não basta simplesmente você ir lá naquele evento, naquele treino, naquele jogo e colher aquele material. Tem muita coisa que se faz após aquele material que você leva para a emissora. Então vou dar um exemplo aqui, tá? O cara chega para fazer um treino. Aí o treino começa às 3 horas da tarde. O cara vai lá, prepara a câmera, o cinegrafista prepara a câmera, faz as imagens, lá você vê o que vai fazer, pensa a sua reportagem, calcula como é que você vai fazer, faz a sua passagem, né? A passagem é aquele momento, para quem não sabe, que o repórter aparece, aí você grava a sua passagem, você começa a montar o seu texto e tal. No final, normalmente no final do treino tem as entrevistas coletivas e tal, treino, enfim, da coletiva do treino e tal, você faz as suas perguntas, colhe a sua pergunta e aí você tem aquele material. Só que aí terminou, digamos, dos jogadores, obviamente, terminou o trabalho. Os caras vão para casa, acabou o treino, né? Do time terminou. Do pessoal que trabalha ali com rádio, como eu falei, o rádio é quase todo ao vivo. Então no rádio o cara faz as suas entradas ao vivo, ele terminou. Site, talvez o cara fique ali um pouco mais, sobe uma notícia, leva uma notícia para dar depois e tal. Mas na TV é aí que o trabalho começa. É depois que acabou aquele treino, aquele jogo, que o trabalho do cara que está na televisão ele começa. Por quê? Porque você leva todo aquele material para a emissora e aí você vai começar a desenvolver o seu texto. Normalmente uma reportagem de televisão ela não é para o mesmo dia. Mesmo se ela for para o mesmo dia, ela dificilmente é num prazo muito curto, assim, tipo, o treino acabou meio-dia para 1 da tarde. É difícil. Hoje, com algumas tecnologias, a gente até consegue fazer uma coisa um pouco mais dinâmica. Mas normalmente a matéria da televisão ela é ou para algumas horas depois, né? Bastante horas depois, ou até de repente para outro dia. Então, o que o cara da TV tem que fazer? O cara leva aquele material que ele colheu ali naquele evento, jogo, ou treino, enfim, para a televisão, e aí começa o trabalho dele de pensar o texto de uma maneira melhor. Claro que já pré-programou o texto, né, já tem mais ou menos aquilo da entrevista, mas de fazer aquele texto de uma maneira um pouco melhor, olhar com muito cuidado as imagens que o cinegrafista fez, e aí sim, conseguir casar texto e imagem, e conseguir produzir uma reportagem um pouco melhor e saber exatamente onde é que vai colocar cada resposta que ele colheu lá daquele entrevistado, saber exatamente onde é que vai encaixar a passagem. É aí que o trabalho começa, esse quebra-cabeça começa, né? Vamos lá, vamos dar um panorama geral. A reportagem de televisão ela tem 4 elementos fundamentais, tá? Para você fazer uma reportagem de televisão. O seu texto, que a gente chama de off, a sua passagem, as suas entrevistas e a imagem. São esses 4 elementos, imagem, passagem, texto e as entrevistas, que fazem a reportagem de televisão. São esses 4 elementos fundamentais. Saber montar uma reportagem de televisão, saber exatamente a estrutura da reportagem, é saber pegar esses 4 elementos e dispor eles da melhor maneira. Obviamente que tem algumas
algumas técnicas para isso, né? E conforme a gente vai aprimorando, a gente vai fazendo cada vez melhor. E, obviamente, tem algumas coisas que pode e que não pode em relação a isso. Por exemplo, dificilmente a gente vai começar uma reportagem de televisão com a passagem, né? Com aquela hora que o repórter aparece. Pode, em determinados momentos pode, mas dificilmente a gente faz isso. Por quê? Porque tende o telespectador, quando o cara vê a imagem do repórter logo de cara, tende a achar que ele está ao vivo. Então, não se começa direto com a passagem. Normalmente, a gente começa com o off. Vamos lá, o que é o off exatamente? O off é aquele seu texto que você ali escreveu, programou, escreveu no computador e tal. Depois você grava esse texto em algum lugar, seja numa cabine de off, seja às vezes diretamente na câmera, né, sem aparecer. Mas o fato é que aquela hora que a voz do repórter está aparecendo, então as imagens por cima, você só está ouvindo a voz do repórter, aquilo é chamado de off. Então, normalmente a gente começa pelo off. E aí você vai distribuindo esse quebra-cabeça que eu falei. Você começa ali pelo seu off, depois do seu off você coloca, de repente, ali uma entrevista e tal, que você fez um pedaço da entrevista, depois pode colocar sua passagem, mais um pedaço da entrevista, mais um pouquinho de off, e assim você vai construindo a sua estrutura da sua reportagem. Então, combinar esses 4 elementos é como se faz uma reportagem em televisão. E por isso que o trabalho do repórter ele começa após ele chegar daquele evento, porque daí ele vai para a redação e aí ele tem que olhar todas as imagens que o cinegrafista fez, e isso é algo que muita gente tende a pular, muita gente tende a não fazer, né? O cara tá ali e eu não vou olhar as imagens e tal, acaba fazendo um texto sem olhar as imagens. E é aí que a reportagem ela não fica, como eu digo assim, com substância, sabe? Ela não fica palpável, ela fica uma reportagem rala, porque o repórter não sabe o que o cinegrafista tem de imagem. E o grande legal, o grande barato de uma reportagem, principalmente na televisão, é você jogar com a imagem. É só a gente pensar a seguinte maneira. Você tem que pensar da seguinte maneira: você não pode chegar ali. Vamos lá, eu vi uma pergunta aqui, acabei atrapalhando o raciocínio, depois eu respondo as perguntas, mas vamos lá. Você tem que pensar. Eu ia retomar o raciocínio para falar do off, tá falando do off. Vamos lá, achei meu raciocínio. Você tem que pensar o seguinte: no rádio, a gente trabalha com som, né? Na TV, a gente trabalha com imagem. Se o cara quisesse só ouvir, ele ia para o rádio. Então, na TV, você trabalha com a imagem. Então, o grande legal, o grande barato de uma reportagem de televisão é você saber usar o seu texto com as imagens que você tem. E aí, você combinando com essas imagens, você consegue construir uma boa reportagem. E sem contar que a imagem também ajuda a informar, a imagem também ajuda a criar a audiência, a criar atenção. Uma boa imagem, ela realmente para a gente, né? Quando a gente vê uma boa imagem, a gente realmente para ver aquilo que a gente está olhando ali. Então, o grande barato do repórter, porque se alguém quer trabalhar com jornalismo e quer trabalhar principalmente com televisão, é você saber que após aquilo que você fez, após tudo que você colheu no campo de batalha, como eu chamo, você leva aquilo para a redação e ali você começa o seu trabalho. Não é incomum o repórter de televisão ficar, tempão depois de que acabou aquele treino, que acabou aquele jogo, o cara ainda ficar ali na redação, pensando, olhando imagens, escrevendo, e é a parte mais legal, porque é a parte do criativo. O resto depois é muito trabalho braçal, né? A entrevista, claro, você tem que pensar para fazer a entrevista, você tem que ficar ali, é um trabalho meio que quase braçal, as perguntas quase sempre saem sempre as mesmas, a passagem também tem algumas técnicas que a gente ameniza ali, às vezes, né? Eu gosto muito de pensar a passagem, mas às vezes ela sai de maneira mais natural, mas é na hora de criar o seu texto, na hora de criar o seu off, na hora de criar, combinar ele com a imagem, que você usa o seu criativo, que você usa tudo aquilo que você vem estudando e desenvolvendo. Então é talvez a parte mais legal, a parte realmente que o cara tem que ficar ali, ficar olhando e olhando as imagens e ficar construindo o seu texto. Então é muito legal essa parte do repórter, mas é muito importante vocês terem isso na cabeça, que o trabalho do repórter, principalmente de televisão, ele começa depois que o cara sai daquele evento. E é aí que o cara vai começar a construir seu off, começar a construir uma boa reportagem, né? Os bons repórteres investem muito tempo, muito tempo em cima do seu texto, em cima de olhar imagens, em cima
de ver tudo que tá acontecendo, que foi colhido pelo cinegrafista ali. Então pensem bastante nisso, né? Vocês, que alguém que quer trabalhar com televisão, que o trabalho vai começar muito depois. No rádio é muito diferente. No rádio o cara tá ali muito ao vivo, o cara faz aquela coisa ao vivo, tem normalmente o horário das programações, até tem programas à noite e tal, depois que acaba os treinos, o cara deixa um boletim gravado pro rádio e tal. Mas deixa ali na hora, né? Já grava ali onde está acontecendo a coisa. Não leva um trabalho para casa, como eu chamo, né? Não leva aquele trabalho para a emissora. Dificilmente o repórter do rádio ele vai trabalhar após aquele evento terminar. Em compensação, o cara do rádio chega muito antes, às vezes, né? Chega muito porque tem muitas entradas ao vivo. Embora hoje, né? Inventaram alguns aparelhinhos tecnológicos aí que aumentou muito a quantidade de fazer entradas ao vivo na televisão. Então, é muito importante hoje, para você que quer trabalhar com jornalismo esportivo, que quer trabalhar com futebol, com esporte, enfim, que você saiba que você vai ter que entrar muito ao vivo. Tem gente que tem medo da entrada ao vivo. Eu já posso dizer para você, não precisa ficar com medo. Por que não precisa ficar com medo? Eu tenho técnicas que eu posso passar que, cara, você não vai errar, não vai dar branco, vai driblar a timidez e tal, e eu passo muito isso dentro do Entrando no Jogo, né, que é o meu treinamento especializado em jornalismo esportivo. Aliás, ainda em janeiro vai abrir uma turma do Entrando no Jogo. Que alguém quiser saber mais desses conteúdos, galera, não sei se vocês estão ligados, todo mundo que está aqui, muita gente que está aqui, eu sei que está lá, mas tá rolando a semana do jornalismo esportivo, tá? Se você ainda não está inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve agora, vai no meu Instagram, entra na minha bio, clica lá na bio e te inscreve na semana do jornalismo esportivo. Segunda-feira foi o primeiro vídeo pro ar, hoje eu soltei o segundo vídeo, tá? A galera tá assistindo. Gente, tem mais de 1.500 pessoas inscritas, tá? Na semana de jornalismo esportivo. Acho que já batemos esse número, estamos indo para 2.000 pessoas, tá? De pessoas inscritas que estão vendo os vídeos. E depois vocês podem até ver nos comentários lá o que a galera tá achando. Mas não perde essa chance. Vai lá na minha bio, te inscreve. Porque, olha, tá muito legal e a galera tá curtindo bastante. E ali, claro, eu dou algumas dicas um pouco mais aprofundadas ali e tal, né? E sexta-feira vai ter o próximo vídeo também, né? Da Semana de Jornalismo Esportivo. Sexta-feira eu vou soltar o próximo vídeo, aí esse sim, né? Esse eu vou mostrar como é que o cara sai, como é que o cara chega ao nível de estar pronto para o mercado de trabalho. E aí você, obviamente, se você ver o vídeo, você vai saber e vai estar muito à frente dos outros. Eu sei que às vezes é legal, né? O cara tá nas férias, aí início de ano e tal, mas vai lá dentro da Semana de Jornalismo Esportivo que você vai gostar bastante. Deixa eu dar uma atençãozinha aqui para a galera do Facebook, depois eu dou uma atençãozinha para a galera do WhatsApp que está mandando pergunta aqui. O Luciano Oliveira, a pauta de TV tem o mesmo formato da de jornal impresso? Olha, Luciano, pode ser que sim, cara. Eu confesso que eu nunca trabalhei em jornal impresso, eu sempre trabalhei em veículos com microfone, com rádio, com televisão e tal. Mas eu acho que assim, você criar pautas, levantar números, levantar assuntos, principalmente, que uma pauta é isso, né? O que é uma pauta, na verdade? A pauta você levanta um assunto, né? E eu acho muito legal a gente falar de pauta, porque a pauta é normalmente onde a galera começa dentro do jornalismo. Eu comecei na pauta, comecei na produção, né? A produção é isso, né? Ela cria pautas. Então, o que é criar uma pauta? Você cria assunto, né? E o assunto que você cria, ele serve para a televisão, serve para o rádio, serve para o jornal, serve para a internet, enfim, você cria um assunto, desde que seja um assunto relevante, ele vai servir. E aí o mais legal da pauta é que é o seguinte, na pauta, você não basta você criar o assunto, mas você tem que ir atrás de embasamento para esse assunto. Quer dizer, você criou ali o assunto, mas tem números que confirmam esse assunto que você levantou? Existem entrevistas que fazem aquele assunto ficar interessante? Alguém interessante falou sobre isso? Né? Alguns números realmente são interessantes. Sei lá, você levantou o assunto que o time tal não vence há tantos jogos. Tá, mas isso é realmente verdade? Ele não vence porque ele jogou contra times relevantes, fez tantos gols, sofreu tantos gols, aí você começa a levantar argumentos para que a sua pauta fique interessante. E aí você literalmente vende a sua pauta, né? Eu falei literalmente e coloquei aspas. Mas você literalmente vende a sua pauta para a redação, né? Para o chefe daquele programa ou daquele jornal, enfim. E aí você consegue colocar a sua pauta, quer que a sua pauta vá para a rua e que os repórteres consigam fazer a sua pauta. Então, eu acredito que da mesma maneira como você faz uma pauta de TV, você faz uma pauta
também pro jornal aí e tal. Enfim, tá bom? Um abraço pro William Pacheco de São Gabriel, acompanhando. Estou na escola do rádio há 12 anos. Que beleza! O rádio é uma escola maravilhosa, né, William? Maravilha. Legal. O Cido, obrigado, Berton, pela sua iniciativa. Um abraço de Pernambuco, um abração pro Cido aí, tá? Vamos responder, tinha umas perguntas aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. O Edu Domingues. Você acha muito difícil migrar do impresso para a rádio e televisão? Não acho não, Edu. Não acho que seja difícil migrar do impresso para a televisão. Conheço muita gente que começou no impresso, tá? E trabalhou com isso muito tempo e depois, hoje, faz televisão. Eu lembro de um exemplo que vem à minha cabeça no sul do Brasil, tá? O Diogo Olivier, repórter da Zero Hora, inicialmente, né? Fazia colunas na Zero Hora, reportagem. Hoje ele é comentarista na televisão, na TV RBS, TV Globo, enfim, tá? Muitos repórteres do Globo.com e dos sites como o UOL, por exemplo, o que aconteceu hoje, né? Com a internet, a gente pode fazer muitas entradas ao vivo de lugares remotos, assim, até onde às vezes a gente não conseguia, por exemplo, de treinos, a gente consegue fazer entradas ao vivo. Então, muita gente que era de site, UOL, Terra, sei lá, Lance, Globo.com, enfim, esses sites que antes eles só escreviam, né? Agora eles conseguem mostrar o treino. E nessa de mostrar o treino, o repórter também ficou de fazer uma entrada ao vivo, passar alguma informação. Então, muitos repórteres que eram da escrita passaram aí a usar o microfone. Então, eu acho extremamente possível o cara que é do jornal impresso ou da mídia escrita passar para televisão, rádio, enfim. Tá bom? O Vinícius Ferreira aqui. Boa noite, Berton, tudo bem? Você acha que ex-jogadores conseguem mais oportunidades como comentaristas e jornalistas? Sim, sim. Se sim, por quê? Olha, Vini, eu falei já sobre isso em algumas lives, tá? Essa história de que ex-jogadores e ex-atletas conseguem mais oportunidades. Cara, se prega muito isso por causa da TV aberta, que tem muitos comentaristas. Mas assim, isso, cara, primeiro é na TV aberta e depois é na função de comentarista. Muita gente fala pra mim assim, Gustavo, agora só se contrata ex-atleta. Cara, que bobagem falar isso. Primeiro porque é o seguinte, ex-atletas, eles só são comentaristas, tá? E apresentadores, e narradores, e repórteres, né? E as outras funções do jornalismo, né? Não são exercidas por ex-atletas, são exercidas por jornalistas, tá bom? Sem contar que é o seguinte, na TV aberta, realmente a gente tem uma leva muito grande de ex-atletas, mas na TV fechada, a gente tem uma gama de profissionais aí que trabalham e são jornalistas. PVC, Paulo César Vasconcelos, cara, Chico Garcia tá inclusive na TV aberta, Mauro Betting, Alexandre Pretzel. Se pegar ali o programa Mais 90 do Esporte Interativo, ele é só feito por jornalistas, comentaristas, né? Se pegar os comentaristas da Fox Sports, tem muitos programas ali que são 2 ou 3 jogadores. Eu lembro do Edmundo e do Zinho no Fox. O resto é tudo jornalista. Tá? Na ESPN, se você for pegar, olha a quantidade de comentarista que é jornalista. Então, assim, cara, eu não vejo essa de que ex-atletas recebem mais oportunidades. Eles recebem também oportunidades porque eles têm uma vivência de campo muito grande, eles conhecem do assunto, eles são especialistas, né? É engraçado o seguinte, né? Quando é vôlei, por exemplo, e tem um ex-atleta comentando, ninguém fala nada, todo mundo acha bom, né? Sei lá, um ex-atleta do vôlei, ser um ex-atleta do basquete. Por que isso? Porque os caras são especialistas naquele assunto, eles têm a vivência. Então, no futebol é a mesma coisa. Agora, tem muito jornalista, sim, que comenta e trabalha em outras funções dentro do jornalismo esportivo. Tem que parar com essa história de que só ex-atleta ganha oportunidade. Tá legal? Vamos fazer mais uma aqui. O Pablo, você tem a ajuda de alguém na redação para combinado, ou para combinar, talvez? Ele está falando do repórter, né? Às vezes sim, tá? Eu acho que eu entendi a pergunta do Pablo. Vamos lá, ele quer saber o seguinte: quando o repórter está na rua, se ele tem ajuda de alguém na redação para auxiliar ele numa reportagem, né? Quando o cara está fazendo. Em parte sim, tá, Pablo? Em parte você tem ajuda sim, principalmente na televisão. Principalmente na televisão, no rádio menos. Mas você tem um auxílio da redação, tá? Da pauta, como a gente chama, né? Que eu estava falando agora há pouco. Então você tem esse auxílio. Mas, cara, tem esse auxílio, pode usar, deve usar, tem um auxílio. Mas, assim, eu gosto muito do repórter que ele vai por ele mesmo. Assim, eu gostava de fazer minhas reportagens eu mesmo. Claro, quando eu tinha, assim, por exemplo, algum número que eu não sabia, eu ia lá ligar para a pauta e falar, cara, vê aí quantos gols tem o fulano de tal, porque eu preciso fazer uma reportagem. Aí os caras lá checam para mim e tal, enfim. Isso quando eu não tinha uma internet boa, assim, eu tô com muita pressa. Mas
eu gosto de fazer reportagem por mim, assim, eu gosto de criar, assim, eu não gosto muito que botem a mão no meu texto, eu gosto de fazer o meu texto, tá bom? Deixa eu ver se mais alguém aqui perguntou. A Lívia Brito está perguntando aqui como sair da faculdade de jornalista e ir trabalhar direto com o jornalismo esportivo. Você tem que ir atrás, tá, Lívia? Eu já falei também sobre isso nas lives que eu fiz aqui, mas, cara, dei exemplo, por exemplo, de um estagiário do Fox Sports que ele mandou e-mail para todas as redações que ele conheceu, que ele sabia, ele mandou e-mail para todas, né? Fox, ESPN, Band, Sport TV, Gazeta, mandou mensagem para todas, tá? E aí, numa dessas, numa seleção de estágio do Fox Sports, chamaram ele para uma seleção de estágio, ele estava pronto para esse estágio, ele começou a trabalhar, o nome dele é Francesco, tá? Ele contou essa história esses dias para mim, então vou trazer o Francesco numa live aqui, para vocês saberem. Então, vai atrás, né? Tem que ir atrás da oportunidade. Vai, manda e-mail. Você pode se inscrever, por exemplo, em algum site que encaminhe, né, para seleção de estágios, isso existe. Você pode pedir orientação de algum professor, várias maneiras que você pode ir e ir se direcionando direto para o jornalismo esportivo. Mas para sair do jornalismo e trabalhar com jornalismo esportivo, primeiro você tem que querer trabalhar com jornalismo esportivo. Essa é a primeira, né? E aí você vai atrás de tentar se encaixar numa redação dentro do jornalismo esportivo, beleza? A gente acaba falando sobre os assuntos porque as perguntas são muito recorrentes aqui. A galera acaba fazendo mais ou menos as mesmas perguntas. Vamos ver aqui, ó. O Pedro está perguntando aqui, o Pedro Calazans. O off também demanda prática? Com toda certeza, Pedro. Com toda certeza o off também demanda prática. Tudo na sua vida que você fizer, refizer de novo, você vai conseguir pegar uma prática e vai conseguir achar um caminho. Obviamente que jornalismo, principalmente jornalismo esportivo, ele não é uma receita de bolo. Não é uma coisa assim que você pega e você, eu vou fazer isso aqui sempre vai dar certo. Até vai dar sempre certo. Se você aprender uma receita de fazer uma reportagem, você sempre vai fazer certo. Mas você dificilmente vai se diferenciar dos outros, né, para ser um repórter de expressão, que chama atenção, que tem grandes coberturas. É isso que eu passo entrando no jogo, né? Eu ensino a receita do bolo, mas eu ensino como você faz para ser diferente, né? É esse o caminho que eu mostro. Então, assim, dificilmente você vai conseguir se diferenciar dos outros se você fizer sempre a mesma receita. Mas se você praticar bastante, obviamente que você vai achar um caminho e você vai achar uma fórmula, e dentro dessa fórmula que você entendeu, você vai conseguindo fazer ramificações que você consegue mudar, mas sempre mantendo aquele caminho. Então é muito bom e muito importante praticar e obviamente que requer um aprendizado um pouco maior aí também para fazer o off, inclusive para gravar o off, tá? Hoje eu não quero fazer uma live muito grande, porque essa live não, como eu falei, eu estava programado, eu fiz porque a galera chegou assim, Gustavo, e aí, vai ter live a semana, não vai? Eu resolvi então fazer essa live. Aliás, quero dizer que tudo que a gente faz aqui, a gente sobe depois para o meu canal do YouTube e fica também à disposição no Instagram e no Facebook. E não se esqueçam de se inscrever na Semana de Jornalismo Esportivo. O segundo vídeo já está no ar. É um vídeo onde você já começa a aprender algumas coisas práticas. Então vai lá e te inscreve na Semana de Jornalismo Esportivo, tá bom? Você já trabalhou no impresso, no caderno de esportes? O Jamil está perguntando. Falei agora há pouco que não, tá, Jamil? Agora há pouco que não. Eu gosto mais da área de comunidade. Beleza, aí cada um tem a sua preferência, né, de trabalhar. Uns gostam aí de trabalhar numa área mais comum, né, assim, de comunidade, quer dizer, um ambiente um pouco mais restrito, e outros gostam aí de espalhar a voz pelo microfone, pelo rádio, pela televisão. É uma questão de preferência, tem mercado para todo mundo, tá bom? Jonathan está perguntando aqui, e ele está falando de contratações aqui. Hoje não é de contratação, tá, velho? Falando do Souza, Novinho, Ex-Bahia, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, onde está? Calma, tá? Hoje estamos falando de jornalismo esportivo aqui, beleza? O Jamil está perguntando como vai a Carol e a Belinha. A Carol, para quem não sabe, é minha esposa, e a Belinha, que ele se refere, é a Isabela, a minha filha que ainda não nasceu. Minha filha está para nascer, né? Deve vir aí em meados de maio ou início de junho, a Isabela, tá bom? Dante Rodrigues sumiu, repórter da Rede TV. O Jonathan tá falando aí que enfim, né? A gente volta, daqui a pouco ele tá no mercado aí de novo, tá? Confesso que eu não sei por onde ele anda. Tô respondendo aqui, atendendo um pouco a galera
do Instagram. Deixa eu falar aqui com o Facebook um pouquinho. O Renan. Berton, sou narrador e repórter da Rádio Estação Web Porto Alegre. O que você acha das rádios webs? É uma boa escolha para adquirir experiência? Renan, acho excelente escolha as rádios webs para você adquirir experiência, tá? É excelente. Você tá ali com uma audiência, você tá fazendo algo real, né? Você está assumindo um compromisso real. Muitas rádios têm compromisso, inclusive comerciais, então você tem um compromisso com esses patrocínios, você não pode errar, você tem um público que está te ouvindo. E muitas rádios webs, cara, a gente negligencia rádios webs, mas elas têm uma grande audiência. Eu participo de rádios webs que tem às vezes 100 mil, 150 mil acessos. E eu faço narrações, reportagens e tal também para rádios webs, né? Então, cara, eu acho excelente para você começar. Inclusive, acho excelente para você trabalhar. Não é só para você começar, não. As rádios web hoje estão com tudo, velho. E estão atingindo audiências fortíssimas. Então, o cara fica assim, por onde que eu começo e tal? Cara, vai numa rádio web. Tem muitas aí que estão começando, estão precisando de gente, estão precisando de material humano. Vai lá, se candidata. E eu acho excelente. Parabéns pela sua iniciativa aí, tá bom? O Ricardo está perguntando qual a maior dificuldade na faculdade de jornalismo. Ricardo, eu acho que talvez a maior dificuldade na faculdade de jornalismo seja você aprender exatamente a prática. Às vezes a faculdade, por maior que ela seja, ela não consegue te dar a prática que você precisa, né? E aí você pode se inscrever, tem muitas faculdades que têm aí simulam algumas rádios, né, algumas TVs, laboratórios que a gente chama, né? Você pode se inscrever aí. Eu mesmo comecei num laboratório da Rádio Fã, né, a PUC do Rio Grande do Sul, tem um laboratório chamado Rádio Fã, e eu comecei minha carreira ali. Inclusive eu conto aí nos vídeos da Semana de Jornalismo Esportivo. Você pode fazer algo para começar por aí, tá bom? A Isadora está perguntando aqui no Facebook, o que tu aconselha a fazer quando, antes da entrada ao vivo, não se tem nenhuma informação relevante ou nova? É uma boa pergunta da Isadora. Normalmente, na entrada ao vivo, a gente traz sempre um fato novo. Inclusive, o vivo, principalmente na televisão, ele se convencionou pelo seguinte, né? Você tem alguma informação nova. Mas hoje, respondendo aí a pergunta da Isadora, o vivo ele se tornou muito comum na TV também, né? A galera tem muita entrada ao vivo e muita entrada uma na sequência da outra. Então acontece, às vezes, a gente não ter nenhuma informação nova ou relevante. Quando isso acontece, Isadora, o que você pode fazer é descrever o que está acontecendo, né? Se você está num local ao vivo, normalmente você está participando de um treino, você está participando de um jogo, né? Alguma coisa está acontecendo. Então você pode descrever aquilo que está acontecendo. É uma estratégia que eu uso normalmente, quer dizer, eu estou ali no treino, não tenho nenhuma informação nova, mas eu descrevo, o treino está acontecendo assim assado, hoje o treinador escalou tal jogador no time titular, tal jogador não passou aqui para o campo porque ele está machucado. Você vai descrevendo e você vai dando aquele ambiente para o telespectador. Digamos que você não esteja num treino, você está num local onde não está acontecendo muita coisa, que acontece muito hoje em dia, que são os treinos com os portões fechados, né? Você descreve aquele ambiente. Fala, o portão aqui está fechado, lá dentro o pessoal está trabalhando com tranquilidade, né? O jogo vai acontecer tal dia, então a gente tem um certo mistério em relação ao time. Enfim, você dá condições para o telespectador dele ter a noção daquele ambiente que você está vendo. O que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte, o repórter, ele está ali justamente por causa do ambiente. Se não fosse por causa do ambiente, não tinha por que ter repórter ali. Simplesmente se posicionava uma câmera e o pessoal do estúdio fazia ali, falava o que estava acontecendo. É muito importante para o repórter ele dar a noção desse ambiente, né? Às vezes, até o cheiro que você está sentindo, o que está acontecendo ali, aquela sensação daquele ambiente, acho que é o principal para o repórter poder passar. Então, quando você não tem uma grande informação, que é sempre a prioridade do jornalismo, você pode descrever esse ambiente na sua volta e você consegue passar isso de maneira legal. Eu faria isso, tá? Acho que eu respondi a pergunta da Isadora aí, que perguntou aqui no Facebook. Mas muito boa pergunta, tá? Muito legal a pergunta da Isadora. Eu até tive que raciocinar aqui antes de fazer a pergunta dela e tentar puxar na memória o que eu já tinha feito em relação a quando acontecia isso. Mas realmente eu faço isso, tá? Eu descrevo o ambiente e tento passar isso o máximo para o telespectador. Tá? Um segundinho aqui. Porque deu sede aqui e a garganta está ficando seca.
O Ricardo Andrade perguntou, né, qual a maior dificuldade do jornalismo. Um abraço aí para o Eni Cruz Berton. Dá um salve para Denise no Mato Grosso. Salve, Denise no Mato Grosso. Gustavo Berton, você lembra do Adriano, Michael, Jackson do Palmeiras? Eu lembro, Jonathan, mas hoje a gente não vai falar de futebol aqui, cara. Vamos falar aqui de jornalismo esportivo, tá bom? Vamos mais uma aqui. Qual foi a primeira reportagem que você fez pela primeira vez na área do esporte? Cara, a pergunta do Jamil é boa, viu? Tem que puxar na mente aqui qual foi a primeira reportagem. Cara, eu lembro, Jamil, a primeira que eu fiz. Cara, eu conto a história, na Semana de Jornalismo, de novo falando dela, eu conto a história de como eu comecei na TV, tá? Se você quer saber, dá um pulo ali na Semana de Jornalismo Esportivo. Aliás, acho que eu vou contar essa história no vídeo 3. Eu vou contar a história de como eu comecei no vídeo 3. Foi a primeira experiência que eu tive na frente de uma câmera real, né, de uma emissora. Ali eu conto a história de como eu comecei, foi bem bacana. Mas a primeira reportagem é que a coisa começou a acontecer de maneira muito espontânea. Eu lembro de uma reportagem que eu fiz, uma das que eu comecei a fazer, e inaugurar um estádio em Cidreira, que é uma praia, uma cidade do litoral do Rio Grande do Sul, e o prefeito de Cidreira queria fazer lá um estádio, o Cidreirão, que chamava na época, para se jogar o Campeonato Gaúcho. E foram jogados muitos jogos do Campeonato Gaúcho no Cidreirão. E aí eu lembro que uma das primeiras reportagens que eu fiz quando eu estava começando foi, eu fui até Cidreira para fazer a reportagem do que tinha já daquele estádio. E, cara, não tinha nada, não tinha nada. Nós estávamos assim, nessa época, já janeiro, para começar o Campeonato Gaúcho, não tinha gols, as arquibancadas completamente sujas, o campo era um mato, tinha buraco no meio do campo, não tinha nada assim no estádio. E uma das primeiras reportagens que eu fiz foi sobre isso. E aí eu lembro que eu voltei de Cidreira, o coordenador da TV Bandeirantes na época no Rio Grande do Sul, o Ribeiro Neto, ele teve que ver a minha reportagem antes de ir para o ar. E ele aprovou, obviamente, a matéria foi para o ar, mas foi uma das primeiras que eu fiz. A primeira, cara, eu confesso que a primeira que foi para o ar eu não lembro. Deveria lembrar, mas eu sou um pouco relapso em relação a esse tipo de material, né? Minha mulher pega no meu pé que eu tenho que guardar mais material e tal, eu não sou muito de guardar muita foto, muita coisa e tal, enfim, tá? O Natan aqui está perguntando, preciso fazer um curso além da faculdade de jornalismo para que eu seja habilitado para trabalhar na TV ou rádio? Não, se você fizer a faculdade de jornalismo, você está, teoricamente, habilitado para trabalhar tanto no rádio quanto na TV. Eu aconselho fazer o Entrando no Jogo, tá? Que é o meu treinamento especializado em jornalismo esportivo. Aliás, inscrições para Entrando no Jogo começam na próxima semana. Se você estiver interessado no Entrando no Jogo, até aulas, aí eu te pegar pelo braço, levar para o nível hard do jornalismo, tá? Pegar você e falar assim, ó, você está pronto para o mercado. Olha, eu não perderia o prazo da inscrição, porque tem gente já me perguntando sobre Entrando no Jogo, isso é verdade, tá? E as inscrições vão ficar abertas por pouco tempo aí. É pouco tempo mesmo, tá? São 5 dias só para você se inscrever. Então, semana que vem, abrem as inscrições para Entrando no Jogo. Se você quer mais informações, participa da Semana do Jornalismo Esportivo. Tá legal? E é muito legal mesmo, cara, porque tem gente que fez Entrando no Jogo que está conseguindo emprego. E isso é o que mais me motiva a continuar. A galera me pergunta, Gustavo, por que tá fazendo esses trabalhos, né? Postando coisa, dando conteúdo e tal. Cara, porque tem gente que tá pegando o que eu tô ensinando na internet, tá conseguindo emprego, velho. Emprego, tá? E eu provo isso para você. De novo, vai na Semana de Jornalismo Esportivo que eu provo isso para você. Tem gente que tá conseguindo emprego, tá? E isso é muito gratificante, velho. É muito legal para mim, tá bom? Vinícius Ferreira, já te aconteceu algum imprevisto durante uma transmissão? Levar uma bolada, ser atropelado por um jogador, etc. Cara, numa transmissão não. Já aconteceu de eu estar ali à beira do campo e levar bolada, muitas, tá? Eu estar ali, por exemplo, gravando uma passagem, quando a gente grava a passagem na televisão, a gente fica de costas, às vezes, pro campo, porque a gente quer mostrar justamente o campo ali e tal. E já veio bolada e pum, nas minhas costas. Já aconteceu. De eu levar bolada assim. Agora, ao vivo, numa transmissão, não aconteceu. De eu ser atropelado por jogador ou bolado, eu tô sempre esperto também. Nem se a bola vir, te mata no peito e sai jogando. Tá bom, Vinícius? Tranquilo. O Yari Summer tá perguntando aqui, tem algum livro sobre jornalismo esportivo que você indica? Cara, tem um. Tá aqui. Depois eu pego aqui, que vai ficar... Mas tem um aqui que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Vamos ouvir mesmo. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, ele é bem bacana, tá?
História de jornalismo esportivo na TV brasileira. Todo mundo consegue ver aí? Tá? Alberto Léo, Histórias do jornalismo esportivo na TV brasileira. É um livro bacana, cara. É um livro que você pode ler. E você pode ler também, cara, que ajuda bastante para o jornalismo, livros de esportes como um todo, assim, tá? Você pode ler o livro, por exemplo, do Guardiola, pode ler o livro do Barcelona, né? Aquele do presidente do Barcelona. Enfim, jornalistas contando também histórias sobre o esporte. O livro do Agassi é muito legal. Então vocês podem ler, porque são coisas que agregam depois para a sua cultura também dentro do jornalismo. Beleza? O Eugênio, sou de Itajaí, Santa Catarina. Tive aí perto na virada do ano. Eu passei em Balneário Camboriú, a virada do ano, perto de Itajaí. O Eugênio dos Santos, o Thomas mandando um salve aí. O Luiz Guilherme aqui no Facebook está perguntando: pretendo fazer faculdade de jornalismo e focar no jornalismo esportivo. Qual conselho você me daria? Grande abraço, sou de Lorena, interior de São Paulo. Cara, o grande conselho que eu te daria é o seguinte: você tem que, primeiro, saber muito de esporte, né? Você vai trabalhar com jornalismo, e saber de esporte não é só saber de futebol, tá bom? É saber de esportes como um todo, como de esporte geral, e você aprender a fazer todas as técnicas do jornalismo, tá? Saber priorizar uma grande notícia, saber apurar uma notícia, fazer a checagem correta, fazer boas perguntas, saber usar a sua expressão corporal, sua entrada ao vivo, enfim, saber todas as técnicas do jornalismo, você vai conseguir trabalhar. E quando eu falo assim, gente, de ter que aprender a fazer todas as técnicas é também uma obviedade, mas entender de esporte como um todo. Hoje, por exemplo, eu entrevistei o Arthur Zanetti, né? Quer dizer, a gente acha que a gente vai trabalhar com esporte, a gente só vai trabalhar com futebol. Não, não. Você vai ter que saber sobre todos os esportes. Eu já cobri torneio de Roland Garros, tênis, eu já cobri 500 milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos, automobilismo. Eu já fiz narração. Vamos lá. Eu já narrei ginástica artística, eu já narrei natação, eu já narrei motocross, eu já narrei judô, eu já narrei tênis, eu já narrei vôlei, eu já narrei basquete, eu já narrei handball, eu já narrei... O que mais, velho? Vamos pensar aqui um pouco mais, meu tempo de band esportes, alguns esportes... Enfim, cara, muitos esportes, tá? Eu já narrei muitos esportes. Assim, não fique achando que você vai trabalhar só com futebol, porque você não vai. Tem muitos esportes aí que você vai trabalhar. Tá bem? Deixa eu ver que horas são aqui, 9h42. Hoje vai ficando por aqui a nossa live, tá? Um abraço pro Rafael aí que perguntou. Está pensando em começar a falar sobre os campeonatos nos stories do Instagram. Eu acho um ótimo começo, Rafa. Vai nessa aí, tá? Faz coisa no Instagram aí que é muito legal. O Instagram tá aí, a internet como um todo, tá? O Facebook tá aí, o Instagram tá aí justamente pra gente usar, tá bom? Galera, vamos ficando por aqui na live de hoje. Vão ter mais lives como essa, se acostumem toda semana aí, vamos fazer live, tragam as suas perguntas, tá? E podem chegando e vão para a Semana de Jornalismo Esportivo, que está cada vez mais legal, como eu falei, mais de 1.500 pessoas se inscreveram e está muito bacana. Legal? Um abraço para todos, obrigado aí pela live. Uma live, como eu falei, não estava programada, mas a gente fez aqui para conseguir manter a constância, vocês se acostumarem que toda semana vai ter uma live aí. Um grande abraço, galera. Tchau, tchau. Encerrar aqui no Instagram. Face.